Você já reparou que muita gente hoje vive cansada, confusa, perdida, trabalhando demais, se relacionando mal e tomando decisões ruins, mesmo tendo informação, acesso, tecnologia e oportunidade? Isso acontece porque as pessoas aprenderam a fazer coisas, mas não aprenderam a entender a realidade. Elas aprenderam técnicas, métodos, atalhos, mas não aprenderam a pensar sobre o que as coisas são, para que elas existam e qual é o lugar certo de cada coisa na vida. E é exatamente aí que entra a metafísica aristotélica. Não como algo distante, complicado ou teórico, mas como uma lente para enxergar a vida do jeito certo. E por causa disso, viver melhor. Bom, eu sou o Queiroz, do Instituto Zarael. E quando Aristóteles fala de metafísica, ele está falando de algo muito mais simples e ao mesmo tempo muito profundo. Entender o ser das coisas. Entender o que uma coisa é de verdade. E não apenas como ela aparece no momento específico. A maior confusão da vida moderna é essa. As pessoas se definem pelo que sentem, pelo que produzem, pelo que os outros dizem ou pelo resultado da última semana. Mas sentimentos mudam, resultados oscilam, opiniões variam. Se você constrói sua identidade sobre isso, você vive instável por dentro. A metafísica ensina que existe algo mais profundo, que existe uma essência, um núcleo, algo que permanece mesmo quando tudo ao redor muda. Quando você entende isso, você para de se destruir emocionalmente a cada fase ruim e para de se iludir a cada fase boa. Aristóteles também nos ajuda a entender uma coisa fundamental para a vida prática. Existe diferença entre aquilo que você já é e aquilo que você pode se tornar. Muita gente sofre porque confunde essas duas coisas. Tem gente que se acha fracassada porque ainda não chegou onde poderia chegar. E tem gente que se acha pronta só porque tem potencial. A metafísica coloca ordem nisso. Ela mostra que crescer é transformar pouco a pouco aquilo que você pode ser em algo que você realmente é. Isso exige tempo, esforço, disciplina, hábito e paciência. Quando você entende isso, você para de ter pressa infantil e também para de se acomodar. Você começa a caminhar com firmeza, sabendo que toda a construção verdadeira leva tempo. Agora, talvez uma das ideias mais práticas da metafísica aristotélica seja entender que nada na vida acontece por acaso. Tudo tem causa. Quando algo vai mal na sua vida, no seu trabalho, na sua empresa ou na sua família, não adianta só reclamar do resultado. É preciso entender o que está por trás, quais escolhas estão sendo feitas, que tipo de comportamento está sendo repetido, que valores estão guiando as decisões, qual é o objetivo real de tudo isso. A maioria das pessoas só reage ao problema quando ele explode. Mas Aristóteles nos ensina a olhar mais fundo, a entender a raiz e não apenas o sintoma. Quem aprende a pensar assim deixa de viver apagando incêndio e começa a viver com inteligência. E tudo isso se conecta a uma ideia central. As coisas existem para alguma coisa. A vida tem direção. O ser humano não é um amontoado de desejos soltos. Quando você ignora isso, você vive pulando de vontade em vontade, de impulso em impulso, e no fim do dia se sente vazio. Quando você entende que existe uma finalidade, que existe um sentido para o trabalho, para a família, para o esforço, para o sacrifício, tudo muda. O trabalho deixa de ser só uma fonte de dinheiro e passa a ser um meio de realização e serviço. A empresa deixa de ser apenas uma máquina de lucro e passa a ser uma estrutura que gera valor real para a sociedade. A família deixa de ser apenas um espaço de emoção e passa a ser um lugar de formação, de responsabilidade, de crescimento humano. Na prática, isso muda completamente a forma como você toma decisões. Você começa a se perguntar, isso que eu estou fazendo está de acordo com aquilo que eu sou? Isso se aproxima ou me afasta do tipo de pessoa que eu deveria me tornar? Isso constrói ou destrói aquilo que eu quero deixar como legado? Quando essas perguntas começam a guiar a vida, você ganha algo raro hoje, critério. E quem tem critério não vive perdido, não vive refém de modas, não vive sendo empurrado pelo ambiente. A metafísica aristotélica também ensina que viver bem não é viver sem esforço, mas viver de forma ordenada. Ordem não é rigidez, ordem é harmonia. É quando cada coisa ocupa o seu lugar certo. Quando a razão governa os impulsos, quando o trabalho não destrói a família, quando o dinheiro serve a vida e não o contrário, quando o prazer não manda em você, mas tem o seu espaço adequado. Isso gera paz interior, mesmo em meio às dificuldades. Isso gera força para suportar o que precisa ser suportado e clareza para mudar o que precisa ser mudado.
No fim das contas, a metafísica aristotélica não serve para você parecer inteligente, nem para discutir filosofia em mesa de bar. Ela serve para você viver melhor, decidir melhor, liderar melhor, educar melhor e construir algo que dure. Em um mundo caótico, ela devolve chão. Em um mundo barulhento, ela devolve silêncio interior. Em um mundo perdido, ela devolve direção. Se você quer continuar aprofundando esse tipo de reflexão, curte esse vídeo, se inscreva no canal e compartilha com alguém que sente que está vivendo no automático. Aqui no Instituto Zarael, a gente acredita que uma vida bem vivida começa por uma mente bem formada.